Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Marcos Túlio aqui mais uma vez para mais uma aula do nosso curso de equações diferenciais ordinárias. Hoje a gente vai estar falando dos coeficientes a determinar, uma abordagem por superposição, né? O que consiste esse método? Na aula passada a gente aprendeu a resolver equações lineares com coeficientes constantes. E aí a gente vai ver que para resolver agora uma equação linear com coeficientes constantes não homogênea, né? Ou seja, com a função g de x aqui não nula, a gente vai ver que a gente precisa desse método, né, que é uma abordagem por superposição. No próximo módulo, nas próximas aulas, a gente vai estar vendo uma abordagem também pelo método do anulador, né? Esse método consiste em simplesmente resolver, determinar soluções particulares para equação diferencial ordinária não homogênea, né? Ou seja, com g de x não nula, né? Aí a gente vai ver que para resolver uma equação linear de segunda ordem não homogênea, a gente vai ver que a solução geral dela vai ser dada por a YC, que na aula passada a gente chamou de solução complementar, ou seja, a solução da equação homogênea associada, certo? E a gente vai ter a YP, que é a solução particular, que vai vir pelo método que a gente vai desenvolver hoje, que é a abordagem por superposição. Tranquilo? Em que consiste esse método? A gente vai dar um chute inicial sobre a solução particular. Por quê, professor? Porque essa solução aqui, a complementar, a gente já sabe da solução da aula passada, né? Que é, quando g de x é igual a zero, a gente tem a YC, que é a solução complementar, né? A gente já viu que é dividido em três casos e sabe a cara geral da solução nesses três casos que eu fiz com vocês. E quais são as condições que a gente está dando para esse método, né? Abordagem por superposição. A g de x, que vai ser essa função que está aqui do lado, né? Ela tem que ser constante, tem que ser um exponencial, seno, cosseno, ou as combinações lineares dessas funções, né? Pode ser uma constante vezes a exponencial, pode ser exponencial vezes seno, ou seno mais cosseno. Então a gente tem que, as condições sobre essa g vão ser dessa forma, né? Para a gente poder ter a garantia que o método funciona aí, né? Claro que funciona também com outras funções. Vocês vão ver a ideia do que seria esse chute inicial para essa g de x, né? Que para essa solução particular, tranquilo? Então eu vou dividir aqui a nossa construção em dois passos. Vocês vão ver que para determinar a solução da nossa EDO, um resumo a gente vai ter que primeiro, passo 1, resolver a equação homogênea associada à EDO, né? Faltou colocar isso tudo aqui. Deixa eu selecionar a tela, peraí. Faltou colocar isso daqui, ó. A gente vai ter passo 1, que é resolver a equação homogênea associada à EDO, né? Que a gente vai estar estudando. Então a gente vai ter lá o que a gente viu na aula passada, né? Você vai ter três casos, né? Ou você vai ter soluções distintas aí para a sua EDO. Caso 1, né? Soluções distintas. Ou você tem soluções com multiplicidade, né? Caso 2, ou soluções complexas, caso 3. Ou a gente pode ter a combinação desses três casos aí, né? Por exemplo, a equação de ordem 4, 5, né? E aí o objetivo da aula de hoje mesmo é como determinar a solução particular YP para a gente construir a solução geral da equação não homogênea, que vai ser a soma da solução complementar mais a solução particular, né? E isso vai gerar a solução geral da nossa equação diferencial ordinária não homogênea, né? Vamos ver um primeiro exemplo para a gente aplicar, então, em que consiste essa técnica. Ó, trouxe para vocês aqui uma equação de segunda ordem, lembrando que a gente vai estar fazendo tudo para a equação de segunda ordem, e aí no fim da aula eu comento como que fica para a ordem superior, que é exatamente da mesma maneira, né? Igual a gente fez na aula passada, tranquilo? Então, passo 1 para resolver uma equação. Ó, a gente tem uma equação linear, né? Com coeficientes constantes, que é o passo que a gente viu na aula passada, e a gente tem aqui do lado agora uma função g de x, que é diferente de zero, né? Então, isso aqui é uma equação diferencial linear não homogênea, né? Então, a gente está nas nossas condições. Então, passo 1, o que diz o passo 1 para resolver problemas desse tipo? Vamos estudar a equação auxiliar. Então, vamos determinar quem que é a solução complementar associada, ou seja, vamos utilizar a equação e estudar essa equação aqui, ó, y, duas linhas, mais 4y, menos 2y igual a zero, né? Que é a equação homogênea associada
a essa EDO, né? Por quê, professor? Porque a gente sabe que nesse caso a solução geral vai ser dada pela solução, né, da equação auxiliar mais a solução particular, ok? Então, para resolver isso aqui, só revisando o que a gente fez na aula passada, a gente tem uma equação auxiliar que vai ser dada, no caso aqui, né, substituir, e a gente sabe que as soluções dessa maneira são exponenciais, substituindo aqui a gente já tira que a equação auxiliar vai ser m² mais 4m menos 2 igual a zero, né? E para descobrir em qual caso, a gente precisa utilizar a fórmula de Bhaskara para descobrir, né? b², 4, 16, menos 4 vezes 1 vezes menos 2 vai dar menos 8. Aqui com mais vai dar 8. Então, delta vai dar 24, né? Então, quem são as nossas soluções? Ó, m vai ser menos b, menos 4, mais ou menos raiz de delta, que é 24, né? Raiz de 24, ó, 24 se a gente fatorar aqui, eu vou ter por 2 dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Então, 24 é 2 ao quadrado, vezes 2 vezes 3, 6. Aí, extrai a raiz disso daqui, você vai ver que raiz quadrada de 2 ao quadrado, 6, vai sair o 2 e vai ficar a raiz de 6 lá, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então, quem são as raízes? M1 vai ser menos 4 mais... Já posso simplificar aqui, né? 4 dividido por 2 vai ficar menos 2, mais o 2 simplifica com 2 raiz de 6. E o M2 vai ser menos 2 raiz de 6, ok? Então, as duas raízes são raízes distintas, então encaixa lá no caso 1 que a gente viu na aula passada, né? Caso 1. Raiz delta positivo e raízes reais distintas, né? A gente tem que a solução geral, nesse caso, vai ficar y, vai ser C1, elevado à primeira raiz, que é menos 2, mais raiz de 6. Tanto faz a ordem, o mais e o menos aí, né? Depende de cada um. Mais C2 elevado a menos 2, menos raiz de 6, x. Então, tá aqui a sua solução complementar do problema, né? Caso 1, raízes reais distintas, você tem que a C1 elevado à primeira raiz x mais C2 elevado a M2x, né? Então, tá aqui um pedaço da solução. Agora, como que fica a parte 2, né? O passo 2, que seria determinar uma solução particular para a equação agora não homogênea, né? Vamos ver como que fica, então. Perdão. Então, ó, a gente está com esse seguinte problema. O passo 2 agora, que é o que de fato a gente está fazendo de novo, é resolver a equação não homogênea, né? Determinar uma solução y particular. E aí, qual que vai ser o nosso chute para essa solução particular? Veja que a EDO ela é composta da seguinte maneira. Ó. Ela tem aqui uma função, né? Deixa eu selecionar a tela. Vou apagar isso daqui. Ok. Então, ó, veja que a gente está com a função do segundo grau aqui, né? Então, a gente vai supor que a nossa solução particular é uma função do tipo segundo grau. Por quê? Porque é um chute, né? Como a gente tem aqui igual uma função de segundo grau, nada mais correto, né? Ou pelo menos uma possibilidade é a gente pegar uma função de segundo grau, tal que eu derive ela 2 vezes, mais 4 vezes a derivada dela, menos 2 vezes ela, e que dê uma função de segundo grau, né? É um chute inicial, né? E a gente vai ver que é mais ou menos essa a ideia do método. Então, a gente vai dar um chute inicial, que é, a gente supõe, então, que a nossa solução é da forma ax² mais bx, bzão, né, tudo maiúsculo, mais c. Ou seja, uma equação de segundo grau, né? E aí, a gente quer resolver esse problema aqui, ó, y, duas linhas, Deixa eu só pegar a ideia aqui. Y, duas linhas, mais 4y, menos 2y. Tá. Y, duas linhas, mais 4y, menos igual a 2x ao quadrado, se eu não me engano. Deixa eu pegar aqui. 2x ao quadrado, menos 3x mais 6. Menos 3x mais 6, é essa, né? 4y', menos 2y. Não deixa eu errar, não. Então, vamos lá. Essa daqui, né?
Então a gente quer resolver agora, determinar uma solução particular para essa equação diferencial não homogênea, né? E aí a gente está dando um chute que a nossa solução é um yp ax² mais bx mais c. Por quê, professor? Porque você sempre vai dar um chute observando a função que está do lado de cada igualdade, né? Do lado direito, né? E aí o nosso chute vai ser esse, né? Lembrando que é uma equação completa, né? Mesmo se aqui não tivesse o 3x ou 6, você suporia que é uma solução dessa forma. Ax² mais bx mais c, né? E aí, para substituir ele, a gente precisa derivar, né? Quem que é o nosso y, linha P particular nesse caso? Derivada de polinômio vai ser 2ax, concorda? Mais b. O que eu fiz? Só derivei aqui a nossa solução particular. E eu preciso da solução yp também duas linhas, né? Então, yp duas linhas vai ser 2a, certo? Derivada aqui do x, né? O a e o b e o c são constantes reais, ok? Com a diferente de zero, né? Para garantir que é uma equação de segundo grau. Então, agora o que eu vou fazer? Vou substituir aqui na minha equação diferencial. Quem que é a derivada de segunda ordem? 2a mais 4 vezes y, que é... Aqui é y', perdão. Y' que vai ser 2a x mais b, menos 2y, que é... O y vai ser ax² mais bzão x mais c. Isso tudo vai ser igual a 2x menos 3x mais 6. Vamos fazer as distributivas aqui e agrupar os termos semelhantes, ok? Como a gente vai fazer uma comparação entre as igualdades, vocês vão ver que é sempre esse o truque. A gente vai pegar, então, ó, aqui do lado tem x², x e o termo independente. Então, a gente já vai colocar em evidência aqui dessa maneira para a gente economizar tempo. Ó. Quando eu agrupar o termo que está com x², aparece só aqui, né? Então, vou sempre levar em consideração o sinal, a gente vai ter menos 2a, concorda? É a única coisa que multiplica x². Então, esse aqui eu já peguei. Agora, vamos pegar os termos que estão acompanhados do x, né? Quem está acompanhado do x, a gente vai ver que aqui fazendo a distributiva, 4 vezes 2 vai dar 8. A, então, é o primeiro, né? 8a. Aqui, então, já foi esse, primeira parcelinha, para a gente não se perder. E aqui tem o menos 2b. Certo? Não tem mais nenhum. E aí tem os termos independentes, né? Que são os que não tem nem x² e nem x. Vai ser 2a aqui. Tem 2 vezes o b, 4 vezes o b vai dar 4b. Esse que já foi, né? E aqui tem menos 2c. Isso tudo igual a 2x² menos 3x mais 6. Então, veja bem que a gente está aqui com uma igualdade entre um polinômio de segundo grau e um polinômio de segundo grau. Para que esses dois sejam iguais, a gente tem que... Os coeficientes deles têm que ser iguais. Ou seja, quem está acompanhando x² aqui é o 2. E aqui é menos 2a, então a gente vai ter um sisteminha para resolver sempre, né? 2a tem que ser igual a 2. Por quê, professor? Porque é o termo que acompanha x² aqui e aqui. Você pega o termo que acompanha o x, né? Quem que acompanha o x aqui vai ser 8a menos 2b. Quem que acompanha o x do lado de cá, levando em conta o sinal, menos 3. Certo? E aí, quem que é o termo independente que não tem x? Você tem 2a mais 4b menos 2c igual a 6. Então, agora o seu passo para descobrir quem que é essa solução particular da forma ax² mais bx mais c é só resolver esse sisteminha, né? Resolvendo aqui, ó, você vai ver que o a, né, já sai de cara, vai ser menos 1, certo? Substitui aqui o a menos 1, né, vai ficar menos 8. Passa para cá 8 positivo, vai ficar menos 3 mais 8 dá 5 positivo, dividido por 2, o b vai ser menos 5 sobre 2, né? E aí, passando aqui agora, o a é menos 1 e o b é 5 sobre 2, ó, vai ficar menos 2. Aqui, 2c, né? Menos 2 vai ficar menos 2, passa para lá, vai ficar 8, né? Positivo. E o 4 é menos 5 sobre 2, então vai ficar menos 20 sobre 2, vai dar menos 10. Passa para lá positivo, já tem 8, vai ficar 18. Passa o menos 2 dividindo, então c vai ser menos 9, né? Então, quem que é a nossa solução particular? O a é menos 1, então vai ficar menos x². O b é menos 5 sobre 2, x, e o c é menos 9. Está aqui a sua solução particular buscada, né? Se está em dúvida,
substitui aqui na EDO e vê se não dá a igualdade, né? Partindo aqui do que a gente fez à volta, né? Então, quem que vai ser a nossa solução geral do problema? Ó, a gente volta aqui no exemplo 1. Nossa solução geral vai ser justamente essa daqui, certo? Solução complementar, YC. Agora eu vou apagar aqui, né? Nossa solução geral sempre vai ser composta, né? Da equação não homogênea por o y, deixa eu só colocar o lápis agora, vai dar certo, por o yc, né, que é o y complementar, que basta resolver a equação homogênea associada, e a gente vai ter mais a solução particular que a gente acabou de determinar ali, ó. Então vai ser mais a solução particular. Quem que é a solução particular? Foi menos x quadrado, né? Mais menos 5 sobre 2 x menos 9, se eu não me engano, né? Deixa eu só voltar lá para ter certeza, para não passar errado para vocês. Menos 9, isso aí. Então, essa aqui é a solução geral do problema, resolvido, morreu o problema. Essa aqui é a solução geral, que foi composta aqui por o y complementar, que é resolver a equação homogênea associada, mais uma solução particular, que vai ser obtida a partir de um chute e resolver um sisteminha aí a priori, ok? Que foi o que a gente fez aqui. A gente vai observar o que tem do outro lado da igualdade e dar um chute com a forma geral daquela maneira, né? Já já eu vou vir com a tabelinha para vocês darem o chute certo aí, né? Vamos para outro exemplo agora com a função trigonométrica, né? Aí aqui ele pede para encontrar só uma solução particular, né? Então a gente vai se concentrar nesse passo. Mas para resolver essa EDO, que é uma não homogênea, o primeiro passo era resolver a equação homogênea associada, certo? Determinar esse conjunto de solução e depois, passo 2, encontrar a solução particular, né? Mas aqui ele pede só a solução particular porque a gente já sabe resolver a equação homogênea das aulas passadas, né? Então, qual que vai ser o nosso chute para a solução particular? Ó? Quem que vai ser o nosso passo 1? Ok, vou colocar aqui, ó. Resolver homogêneo. Aí agora a gente aqui já vai direto para o passo 2. Que é determinar a solução particular. E qual vai ser o nosso chute dessa? A priori você poderia pensar, vai ser um A vezes seno de 3x, né? Só que perceba que aqui a gente deriva duas vezes de uma vez, né? E a gente sabe que a derivada do seno é o cosseno. Então nada mais justo do que a gente supor que a nossa solução é um A, que multiplica cosseno de 3x, certo? Mais um B, seno de 3x. Ah, professor, mas por que seno de 3x e não seno de 1 alfa? Porque você não vai botar alfa porque você sabe que o resultado dessas derivações vai ser um seno de 3x, certo? Então, sempre você vai pegar e repetir o argumento. A única coisa que a gente vai fazer variar aqui são as constantes, ok? Então, nada mais justo do que a gente chutar como solução, quando aparecer uma trigonométrica, combinação linear de senos e cossenos do argumento que tiver aqui, ok? Esse vai ser o nosso chute. Vamos ver então se vai dar certo. O que a gente precisa agora? Derivar duas vezes, menos uma vez a derivada, mais y, e depois usar a igualdade e resolver um sisteminha, né? Antes disso, a gente precisa derivar aqui essa solução particular. O derivando y' vai dar o quê? Derivada do cosseno, a gente sabe que é menos o seno, né? Tem um 3x aqui, pela regra da cadeia, vai ficar multiplicando. Lembrando que a gente está derivando, então vai ficar o menos 3a. Não vou colocar o parênteses para não ficar gastando muito, né? Derivada do seno é o cosseno, regrinha da cadeia também, multiplico 3. 3b cosseno de 3x, ok? Então tá aí. Vou derivar de novo agora y, duas linhas de p. Vou derivar aqui, ó, derivada do seno é cosseno. E regra da cadeia de novo, né? Sai um outro 3 multiplicando, vai ficar menos 9a cosseno de 3x. E aqui você vai derivar o cosseno é menos seno. Então vai ficar menos, regra da cadeia, sai um 3 multiplicando, fica 3 seno de 3x. Então aqui todo mundo, né, que você precisa, agora eu vou substituir na EDO para a gente poder montar o nosso sistema. Ó. A EDO fala derivada de segunda ordem, y duas linhas, deu essa daqui, né?
menos 9A, cosseno de 3x, menos 9b, seno de 3x, aí menos y', menos aqui vai ficar menos, com menos vai ficar mais 3a, seno de 3x, menos 3b, seno de 3x, mais y', né? Aqui, mais y quer dizer que é mais a, cosseno de 3x, mais b, seno de 3x. Isso tudo igual a 2 seno de 3x, ok? Dá para agrupar alguma coisa aqui semelhante? Deixa eu ver, ó. Você tem 9a cosseno de 3x aqui, tem 1a cosseno de 3x aqui. Então, dá para agrupar aqui, ó. Em 9 mais 1 vai dar 8 menos 8a cosseno de 3x, ok? Aí eu já vou agrupar aqui os termos, já fazendo a junção, né? Perceba que aqui vai ficar tudo seno de 3x, cosseno de 3x, né? Então aqui eu vou ficar cosseno de 3x, que multiplica. Aí vocês já viram que vai ficar um menos 8a, né? Eu juntei esse com esse. E onde que tem outro cosseno de 3x? Espera aí que tá passando alguma coisa aqui, espera aí. Ó, a gente pegou y duas linhas, que é esse menos esse, mais 3a, que foi o y', né? Que foi esse, e aqui é cosseno e não seno, né? Vamos apagar aqui, que não estava dando certo. Aqui é cosseno. Ok. Agora sim, né? Aí, colocando esse cosseno em evidência, vai ficar menos 3b. Certo? Aí, vou colocar o seno de 3x em evidência. Também. Seno de 3x dá para agrupar, né? Já foi esse, né? Seno de 3x aqui tem aqui, ó, menos 9b, seno de 3x, com esse b aqui vai dar 8, né? Menos 9 mais 1 vai dar menos 8b, seno de 3x, e aí tá sobrando esse 3a aqui, né? 3a positivo, seno de 3x, tudo isso igual a 2 seno de 3x, né? Ok? E aí agora a gente usa a nossa igualdade, ó. Para que essas duas coisas sejam iguais, não precisa passar nada para a direita nem para a esquerda, é usar igualdade entre os termos, certo? Coloca aqui a sua solução particular, deriva, faz as substituições e depois vai igualar os coeficientes. Esse é o processo. Então você tem aqui, ó, tem cosseno de 3x aqui do lado? Não. Se não tem, significa que ele está multiplicado por zero, né? Então, no nosso sistema aqui, a gente tem que 8a menos 3b vai ser igual a zero, né? Porque não tem cosseno de 3x. Se tivesse, a gente olharia o coeficiente. Agora, tem seno de 3x aqui? Tem. Qual que é o coeficiente? 2. Então, você vai ficar com menos, vou colocar usar já, 3a menos 8b igual a 2. Certo? E agora, resolver um sisteminha aí. Esse sisteminha aqui, ó, dá para resolver facilmente. Multiplica aqui por 3. Aqui é menos 8a, né? Multiplica aqui a de cima por 3 e multiplica de baixo por 8. Posso fazer isso, professor? Você pode resolver o sistema do jeito que você quiser, certo? Eu vou resolver assim, multiplicando, igual uma das técnicas que a gente aprende no ensino médio, né? Se eu multiplicar aquilo ali por 3, vai ficar o menos 24a, menos 9b igual a zero, né? Multiplica toda a equação, certo? E aqui multipliquei por 8, vai ficar 24a. 8 vezes 8 vai dar 64, negativo, e aqui vai ficar 16. Ok? E aí agora você soma as duas, ó. Para que somar, professor? Porque elimina o A, fica só o B. Quando você somar, vai ficar menos 9 com menos 64, vai dar 73, né? Aqui vai dar 6, sobra 3, menos 73b. Esqueci o B aqui, né? E aqui somando vai ficar 16. E aí você vai chegar aqui, o B é menos 16 sobre 73. E aí você escolhe qualquer uma das duas equações que você achar mais fácil. E aí você vai encontrar que o A vai ser aqui de cabeça 6 sobre 73, certo? Vou deixar para vocês.
E aí logo a nossa solução particular, eu vou colocar aqui em cima só para não ter perigo de ficar ali com a minha tela, né, com a minha imagem que fica aparecendo. A y particular então vai ser o a é 6 sobre 76 positivo, né, cosseno de 3x, mais o b, que é menos, né, na verdade, menos 16 sobre 73. Então, essa é a solução particular aí da nossa EDO. Ah, professor, e se eu quisesse a solução geral? Se pedisse a solução geral, quem que é a solução geral? Você resolve a equação homogênea associada aqui, né? Vai dar lá uma exponencial elevada a alguma coisa, né? Mais essa solução complementar particular aí, né? Solução particular. Isso vai ser a solução geral do problema, ok? Mas aqui pediu só a solução geral. Sempre vai ser resolve a homogênea associada mais a particular, ok? Então a gente já fez um exemplo com polinômio, um exemplo com trigonométrica, né? Vamos para mais um exemplo então, para a gente finalizar aí esse método, né? Agora que a gente está com o caso mais complicado que a gente vai resolver hoje, que é, perceba que a gente tem uma solução aqui. Eu já vou colocar o passo 1 aqui para economizar tempo. O nosso objetivo agora é ver a abordagem por superposição. No passo 1, vocês vão concluir aí que a solução complementar ela é da forma C1 elevado a menos x mais C2 elevado a 3x. De onde você tirou isso, professor? Resolve a equação homogênea associada, você vai chegar aqui, as raízes são reais e distintas, e logo a gente viu na aula passada que a solução é dada dessa maneira, certo? Vamos para o passo 2, que é determinar a solução particular. Quem seria o nosso chute agora para a solução particular nesse caso? Ó, perceba que aqui a gente tem a soma de duas coisas, né? A gente tem uma função aqui do primeiro grau, né? Que a gente pode chamar de y1p, que vai ser da forma ax mais b, certo? Uma função do primeiro grau. E aqui a gente tem um 6x elevado a 2x, onde a gente tem que esse 6x aqui a gente pode interpretar novamente como outra função de segundo grau, um cx mais d, cx mais d, que multiplica a elevado a 2x. Mesma coisa do exemplo anterior, por que você não coloca um e de elevado a alfa x? Porque a gente já sabe que o alfa aqui é 2, não precisa trocar, né? Que a gente multiplica tentando achar os coeficientes para determinar essa função que quando a gente fizer as derivadas vai chegar nisso daqui, ok? Então o nosso chute vai ser uma função do primeiro grau aqui, mais uma função do primeiro grau que multiplica a elevado a x. Então, qual que vai ser o nosso chute y particular? Vai ser um ax mais b. Já fazendo a distributiva ali, eu vou ter um cx elevado a 2x mais d elevado a 2x. Então, esse vai ser o nosso chute aí para a nossa solução, ok? Vai ser de uma forma, né, de uma função do primeiro grau, mais uma do primeiro grau vezes a exponencial aqui, né? Certo? Já eu vou vir com a tabela para você não se confundir na hora de fazer esses chutes, ok? E aí, o que a gente faz agora? Tem dois jeitos de fazer. Você poderia dividir aqui e fazer esse processo por uma solução particular aqui, y1, né? E depois pegar aqui para y2 e depois somar. Eu vou resolver fazer tudo de uma vez para a gente economizar tempo, certo? Mas se você quiser dividir em dois casos, o passo 2, e fazer uma solução particular, você vai achar uma aqui e outra aqui. Depois soma tudo pelo princípio da superposição, que vai dar certinho, né? Então vamos derivar isso daqui, ó. Vou derivar y' vai dar o quê? Derivada ali do ax vai dar a, derivada da constante é 0. Aqui você tem uma regrinha do produto, que fica derivada do primeiro, que é 1. Então, você vai ter mais c elevado a 2x, derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, uma regrinha da cadeia, vai dar mais 2c x elevado a 2x. Já fiz a regrinha do produto aqui para que a gente ganhar tempo, certo? Mais d, regrinha da cadeia, vai ficar 2d elevado a 2x, ok? Derivei a primeira vez. Vou derivar agora y particular a segunda vez. Derivada da constante 0. Derivada aqui, regrinha da cadeia, 2c elevado a 2x, ok? Mais.
Aqui você tem uma regrinha do produto. Novamente, vamos aplicar a regra do produto com a regra da cadeia, né? Fica a derivada do primeiro vezes o segundo. Então, vai ficar 2c elevado a 2x mais derivada do primeiro, primeiro vezes a derivada do segundo. Aí vai aparecer um 4cx elevado a 2x, né? E aqui, mais regrinha da cadeia, 4d elevado a 2x. Então, aqui todos os nossos elementos, vamos substituir na EDO para ver o que dá, né? Y duas linhas vai ser isso aqui, ó. Dá para agrupar alguma coisa aqui? Deixa eu ver. 2c elevado a 2x com 2c vai dar 4c. Então, aqui dá para agrupar. Eu já vou colocar aqui, ó, 4c elevado a 2x, certo? São esses dois aqui. Aí, esse aqui não dá para agrupar, né? Um 4cx elevado a 2x mais 4d elevado a 2x. Menos 2y', né? Y' é esse daqui, né? Então, vai ficar menos 2a, menos 2c elevado a 2x, menos 4cx elevado a 2x, menos 4d elevado a 2x, certo? Só peguei aqui y duas linhas, ajeitei, né? Somei os termos que tem a mesma base, né? Aqui eu peguei menos duas vezes y', vamos ver se eu errei, 2a, 2c, 4, ok? Menos 3y, né? Quem que é o y? Vai ser menos 3 isso tudo, né? Menos 3ax, menos 3b, menos 3c, x elevado a 2x, aqui, menos 3d elevado a 2x, isso tudo vai ser igual a 4x menos 5 mais 6x elevado a 2x, ok? E aí vamos aqui, ó, vai simplificar algumas coisinhas, né? A gente tem, por exemplo, ó, deixa eu ver aqui o que simplifica. A gente tem aqui, ó, um 4cx elevado a 2x, vai embora com 4cx elevado a 2x, né? O que mais a gente tem que simplifica? Tem um 4d elevado a 2x aqui, que vai embora com 4d elevado a 2x aqui, ok? Tem mais alguma coisa que simplifica? Tem aqui, ó, tem 4c elevado a 2x menos 2c, então vai ficar um 2c, né? Vai simplificar esse com esse, e vai ficar um 2c elevado a 2x aqui. Simplifica mais alguma coisa? Acho que não, né? Já deu, né? Então, aí, a gente vai agrupar, então, os termos semelhantes, né? Primeiro, aquele que multiplica o e elevado a 2x. Por que elevado a 2x? Porque aqui tem o com x, o independente, tem o x elevado a 2x e tem o só com o e elevado a 2x, né? Com e elevado a 2x tem esse 2c aqui, que eu já estou simplificando. Tem mais algum que aparece o elevado a 2x, só o elevado a 2x tem aqui, ó, menos 3d. Vamos simplificar, 3d, ok? E aí tem o menos 3cx elevado a 2x, que não está com ninguém. Tem os termos independentes, menos 3cx elevado a 6x. Tem o termo independente, que é o menos 2a e o menos 3b, que é esse e esse. E está faltando só o menos 3ax, né? Que é um a. Tudo isso foi esse, né? Juntei todo mundo, né? Isso tudo tem que ser igual a 4x menos 5 mais 6x elevado a 2x, né? Aí agora a gente vai usar a nossa igualdade, né? Quem aqui que está acompanhando o x? Você tem que o 4 vai ser igual, então, a menos 3a. Vou colocar aqui, ó, para a gente fazer, ó, nosso sisteminha. Você tem que 3a menos 3a igual a 4, certo? Quem que está sem termo, né? Sem x, você tem o menos 2a
menos 3b vai ser igual a menos 5, né? Por quê? Porque é o termo independente igual a termo independente, né? Levando em consideração o sinal. Já foi esse daqui. Quem que está acompanhado com x elevado a x? O menos 3c vai ser igual a 6, certo? Menos 3c igual a 6, porque esse é o coeficiente do que está acompanhando x elevado a x. E o e elevado a 2x tem aqui? Não. Se não tem, então é zero, né? Então você tem que menos 2c menos 3d vai ser igual a zero, porque não tem e elevado a 2x, né? Ali de cara dá para a gente tirar algumas informações importantes, ó. Daqui direto dá para tirar que o a é menos 4 sobre 3. Dá para tirar outra informação aqui que o c vai ser 6 dividido por menos 3 vai dar menos 2, certo? E aí, substituindo aqui deixa eu ver, a gente tem o a, né? A gente vai descobrir que o b de cabeça, vocês vão verificar depois, é 23 sobre 9, certo? Confiram aí. E aí, encontrando o c menos 2, vocês vão encontrar que o d aqui vai ser, deixa eu ver, menos 4 sobre 3. Esse dá para ver direto, né? Porque o c menos 2 vai ficar 4, né? Positivo. Passa para lá negativo e passa 3 dividindo, então menos 4 sobre 3, né? O único que vocês vão ter que fazer continha aqui e conferir. Então, logo, a nossa solução particular, né? Vai ser o A é menos 4 sobre 3, o B é 23 sobre 9, o C é menos 2 e o D vai ser menos 4 sobre 3. Então, nossa solução geral do problema, para a gente economizar, solução geral vai ser a solução complementar mais a solução particular. Quem que é a solução complementar? Vai ser C1 elevado a menos x mais C2 elevado a 3x. Aí mais quem? Mais a solução que a gente determinou aí, né? Vai ser o A que a gente descobriu que é, deixa eu ver aqui, menos 4 sobre 3. Menos 4 sobre 3x. O B deu 23 sobre 9, né? Mais o C, que vai ser quanto? Menos 2. Menos 2x elevado a x, né? Menos 2x elevado a x. E o D deu quanto? Menos 4 sobre 3. Elevado a 2x. Ok? Então tá aí a nossa solução geral, né? Solução da homogênea associada mais uma solução particular do problema. Tranquilo? Vamos para o exemplo 4, agora a gente vai ficar com menos contas e mais comentários para vocês não caírem em algumas armadilhas aí que os problemas vão levar vocês, ok? No exemplo 4, se vocês calcularem a solução particular, né, quer dizer, uma solução para a equação homogênea, né, o passo 1, vocês vão chegar aqui que a solução complementar vai ser C1 elevado a x mais C2 elevado a 4x, né? Você vai ter raízes reais distintas, a solução é dada por essa maneira, né? E aí você vai para o passo 2, que seria dar um chute para a nossa solução particular. Qual que seria o chute, né? Como a solução que a gente tem aqui é um 8e elevado a x, a gente daria um chute, vamos a elevado a vezes e elevado a x, certo? Só que perceba o seguinte, um erro comum. Primeiro passo, você faz a solução da homogênea associada e depois você vai para o chute da solução particular. O nosso chute inicial seria a vezes e elevado a x. Só que perceba que já tem aqui no conjunto fundamental de solução, o e elevado a x já está na base, né? Então, como que você pode fazer? Se você supor que isso daqui é solução, você vai chegar no zero igual a 8 elevado a x e vai dar um absurdo, né? Para evitar esse problema, o que a gente vai fazer? O nosso chute, como já tem o e elevado a x aqui no conjunto fundamental de solução, a gente vai multiplicar esse chute por x. Professor, por quê? Porque aí você vai estar garantindo que essa solução particular não faz parte do conjunto fundamental de solução da equação homogênea, tranquilo? Sempre vai ser essa tática. Você resolve a equação homogênea e olha lá para o conjunto fundamental de solução. Se o seu chute tiver algum elemento do conjunto fundamental, você multiplica por um x, ok?
E esse vai ser o segredo, né? Já já a gente vai colocar isso como observação. E aí perceba que no passo 2, então, esse vai ser o nosso chute agora, porque eu multipliquei por x, porque já tinha o elevado a x aqui no conjunto fundamental, né? E aí daí para frente é fazer a mesma coisa, ó. Você já tem o passo 2, aí você vai derivar duas vezes, né? Derivar uma primeira vez, que é bem rapidinho, né? Derivada da exponencial, regrinha do produto, porque tem um produto de funções, fica derivada da primeira, que é 1, mais a primeira, né? Vezes a derivada da segunda, que é a própria exponencial de x. Então, isso é o y'. Y, duas linhas de p, vai ser a derivada aqui, a elevada a x. E aí vai repetir a de cima, né? Que você tem aqui, ó. Derivada da primeira, vezes a segunda, né? Que é ela mesma. E aí você já junta aqui os termos e já coloca ali na EDO. Quem que vai ser? Ó? Y, duas linhas, vai ser 2 vezes a elevado a x, né? Agrupando aqui os termos semelhantes. Mais ax elevado a x, menos 5y' vai ficar 5a elevado a x, né? Y' está aqui, menos 5ax elevado a x, mais 4y. Quem que é o y? A elevado a x. Tudo isso vai ser igual a e elevado a 8x. Certo? E aí você tem aqui, ó, 2a elevado a x, tem mais algum termo aqui, ó. Perceba que aqui a gente tem ax elevado a x, e aqui tem 4a. Deixa eu só ver aqui, um minutinho. Aqui tá faltando um x, né? Certo, aqui tá faltando um x, certo? Que a gente tem que é o ax elevado a x, multipliquei por 4, deixa eu só conferir aqui. 2ax, ax, o y' fica menos 5a, e aqui agora sim, agora tá certo, né? Você tem esse ax aqui, mais esse 4ax, né? Vai dar 5, menos esse 5 vai cancelar, então esse vai embora com esse, né? E aí sobra quem? 2a com menos 5 vai ficar menos 3a elevado a x igual a 8 elevado a x, né? E aí, usando aquele velho truque, para que os dois sejam iguais, você tem que, os coeficientes têm que ser iguais, né? Ou seja, o sisteminha bem simples de resolver, ó, 3a é igual a 8, implica que o a vai ser menos 8 sobre 3. Então, acabou. Quem que é a sua solução particular aqui? Então, vai ser menos 8 sobre 3, x elevado a x. E aí, se ele pedisse a solução geral, vai ser o quê? A y complementar mais a y particular. Então, a solução geral vai ser c1 elevado a x mais c2 elevado a 4x menos a solução particular, que é 8 terços de x elevado a x, né? Então, recapitulando, a gente teve que multiplicar o nosso chute porque já estava no conjunto fundamental de soluções, né? Então, a gente tem aqui que vai dar c1 elevado a x mais c2 elevado a 4x menos 8 terços de x elevado a x. Está aí a resolução do nosso exemplo 4. E aí a gente faz uma observação bem interessante agora, que é a seguinte. Observações, ó. Caso 1. Nenhuma função da solução particular faz parte da solução complementar, ou seja, você vai olhar aqui para o conjunto fundamental de soluções da solução da homogênea associada. Olha para o conjunto. Se não tem ninguém, você pode continuar o processo que a gente já está desenvolvendo. Agora, o caso 2 é aqui. Se a função, né, que a gente vai dar como chute já faz parte da solução complementar, ou seja, já está lá no conjunto fundamental de soluções, o que você vai fazer? Multiplique por x elevado a n a solução particular. Por que eu estou colocando x elevado a n? Pode ser igual ao próximo exemplo que a gente vai comentar, que já tenha o x e o x elevado a 1. Então, você multiplica pela próxima, que é x ao quadrado, e assim sucessivamente. O que você tem que garantir é que a interseção entre o conjunto fundamental de soluções aqui e a sua solução particular não coincide, né? É zero, é vazia, né? Tranquilo? Então, vamos aqui para o exemplo 5, rapidinho, só para a gente comentar, ó. Se vocês perceberem, forem realizar o passo 1 aqui no exemplo 5, vocês vão ver que a solução complementar nesse caso, né, vou deixar como exercício para vocês verificarem, vai ser C1
elevado a 3x mais C2 x elevado a 3x. Ou seja, quando você for resolver a homogênea associada, você vai ver que as raízes são de multiplicidade 2, né? Então você vai ter, a gente viu o caso geral é esse, né? E aí, quando você for para o passo 2, né? Você vai ter que supor que a solução aí para a sua solução particular vai ser da forma seguinte. Vai ser, você tem uma função de segundo grau mais uma constante multiplicado uma função exponencial. Então, o seu chute, né, inicial seria ax² mais bx mais c, certo? Mais uma função, uma constante d, que multiplica e elevado a 3x. Esse seria o seu chute inicial. Só que veja que o e elevado a 3x já faz parte do conjunto fundamental de solução. Aí qual que seria o procedimento? Você multiplicar aqui por x, certo? Só que perceba que o x elevado a 3x também já faz parte do seu conjunto fundamental de solução. Então você multiplica por x ao quadrado. Agora você tem a garantia que essa função não faz parte do conjunto fundamental aqui da solução complementar. E aí você pode seguir com o mesmo processo, né? No passo 2. Deriva duas vezes e tal, vai dar um sisteminha, resolve, descobre as constantes e você vai chegar à conclusão que a sua solução geral y vai ser essa y complementar, né, da homogênea associada mais a y particular, ok? Que vai ser a soma de duas particulares, né, uma equação de segundo grau mais uma constante vezes x ao quadrado vezes o elevado a 3x, e vocês entenderam por que eu cheguei nesse x ao quadrado, né? Porque tanto o x, né, o elevado a 3x, quanto o x elevado a 3x já fazia parte do conjunto fundamental de solução da homogênea, né? Então, você precisou multiplicar aí por x ao quadrado para garantir que a interseção era vazia, né? E aí, eu vou deixar como exercício para vocês continuarem, porque só precisava dessa ideia aí para vocês não poderem travar, né? Então, a continuação fica como exercício, ok? E aí, a gente tem mais algumas observações, né? A gente tem aqui agora, eu vou trazer uma tabela para vocês das soluções particulares para vocês darem um chute, né? Por exemplo, se lá do lado, né, a função g de x for uma constante, é só supor que a solução particular é da forma A e fazer o mesmo processo que vocês vão ver que vai dar certinho. Muitas vezes, quando ali é uma constante, fica bem tranquilo, você consegue ver até no olho, né? Mas caso não consiga, é só fazer o mesmo processo. Se você tiver uma função de primeiro grau, vai ser um ax mais b. Se for uma função de segundo grau, mesmo que seja incompleta, tá vendo que não tem o termo do x, você tem que supor que a sua solução particular é da forma ax² mais bx mais c, né? A forma de uma equação de segundo grau completa, né? Se for uma função cúbica, mesma forma, ax cubo, bx², cx mais d. Se for uma função seno ou cosseno, você sempre vai supor que é um a cosseno da função, né? Que tiver com o argumento ali, mais um b seno, né? Então, vai sempre ser um a cosseno, b seno, né? Tanto faz ser o cosseno ou seno, é a mesma ideia. Se você tiver uma constante multiplicando uma função exponencial, vai ser a vezes a função exponencial. Se você tiver uma função de primeiro grau vezes uma exponencial, mesmo que não esteja completa, igual a gente fez, né? Se fosse só um 9x aqui, a gente mesmo assim teria que fazer um ax mais b vezes a exponencial. Se for uma função de segundo grau vezes a exponencial, função de segundo grau vezes a exponencial. Se for uma exponencial vezes o seno, né, ou cosseno, a gente vai ter que fazer aquele truque, né? Você tem que vai ser um a cosseno mais um b seno vezes a função exponencial, aqui já fez a distributiva, né? Se for uma função de segundo grau vezes seno, né? Você vai ter que fazer, né? Seria a6 multiplicado por uma função de segundo grau, né? Que vai dar um trabalhinho a mais, bastante conta, né? E se for x vezes elevado a 3x vezes o cosseno, né? Então, você vai ter uma do primeiro grau, vezes uma exponencial, vezes o a mais b cosseno e seno, né? Que vai ser isso daqui. Então, são aqui algumas tentativas de soluções particulares, né? Lembrando que você tem que levar em consideração sempre o conjunto fundamental da solução complementar, né? Ainda tem esse detalhe, né? Se lá no conjunto fundamental de soluções tiver alguma dessas, você basta multiplicar por x ao quadrado, ou a potência subsequente até não dar interseção com o conjunto fundamental de solução da solução complementar, ok? E aí, para a gente finalizar, como que fica então o caso para a ordem superior, professor? Você só está fazendo para o segundo grau? Fica exatamente da mesma maneira que a gente fez para a ordem 2, né? O método dos coeficientes indeterminados, abordagem superposição, né?
ele não é restrito a equações de segunda ordem, mas também pode ser utilizado em equações de qualquer ordem, né? Desde que você tenha coeficientes constantes, equação linear, certo? E aqui uma função g de x naquelas condições, né? Constante, primeiro, segundo grau, né? Polinomial ou senos e cossenos, né? Então, isso aqui, né? G de x consiste nas funções do tipo discutidas anteriormente, né? Ok? E a gente pode aplicar a mesma ideia, né? Você tem aqui uma equação, ó. Y de terceira ordem mais y duas linhas igual a elevado a x cosseno de x. Essa eu já trouxe pronta para a gente economizar tempo, que é a mesma ideia, ó. Já trouxe a solução aqui, ó. Então, ó, você tem que achar a equação característica, que vai ser agora um polinômio de grau 3. Você vai ver que tem uma raiz de multiplicidade 2, que é o zero, né? E uma raiz menos 1, né? Aí a solução complementar, então, vai ser, ó, lembre-se o seguinte, que nesse caso, ó, a gente tem que a solução complementar fica C1 elevado a raiz, né, M1 de x, mais C2, x elevado a M2 de x, M1, né, porque a raiz tem multiplicidade 2, perdão, aqui, x, mais C3 elevado a M3 de x. Aí perceba que como o M1 e M2 tem multiplicidade 2 e aqui é 0, né, vai ficar elevado a 0, que vai dar 1, por isso fica só C1 mais C2x, né, porque aqui quando você pegar o M1 elevado a 0 vai dar 1, mais C3, que é o elevado a M3, que é menos 1, certo? Então a solução complementar dessa forma. Como g de x é elevado a x cosseno x, a gente olha lá naquela tabelinha, né, a gente tem que as nossas soluções são da forma, né, se fosse só cosseno, era um A cosseno de x mais B seno de x multiplicado por exponencial, fica assim. Aí você vai aplicar a mesma técnica, né? E observe que o conjunto fundamental de soluções aqui, que é formado pela constante, né, 1x e e elevado a menos x, não pertence aqui a nenhum, né, não tem nenhuma interseção com a solução particular, né? Então a gente pode seguir o método de maneira usual, deriva 3 vezes, deriva 2 vezes essa solução particular, substitui aqui, você vai chegar nessa conclusão, né, agrupando os termos semelhantes. Depois eu deixo como exercício para vocês verificarem isso, né? O importante são as ideias. Aí você vai usar a igualdade, né? Como você tem aqui elevado a x cosseno de x e aqui também, você tem que esse coeficiente é igual a esse, né? Lembrando que o coeficiente daqui não tem, é 1, né? Certo? E aqui você tem cosseno de x. Elevado a x seno de x. Tem algum elevado a seno de x elevado a x seno de x aqui? Não. Se não tem, igual a zero, né? Significa que está a zero vezes isso aqui. Resolvendo esse sisteminha aqui por aqueles truques que eu mostrei para vocês, né? Como está tudo diferente, poderia multiplicar aqui por 4 e aqui multiplica por 2, né? E depois você fazia a diferença entre as duas, né? Ou a soma, né, para eliminar o A e o B, depende do que você quer, tanto faz a ordem. Você vai concluir que o A vai ser menos 1 sobre 10, o B vai ser 1 sobre 5, e a sua solução particular, né, volta aqui e substitui o A e o B. E como que vai ficar a solução geral, professor? Vai ser a solução complementar, né, associada à homogênea, mais a solução particular, que vai ficar assim. Então, a solução geral para a equação vai ser complementar mais particular, vai ser essa, mais essa, e é isso que eu tinha para passar, né, essas noções básicas, né, fim, si, de end. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Um abraço e até a próxima.